Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que trata das ciências fundamentais, e o nosso assunto é a biologia. Aqui temos a questão de número 39, que foi colocada para a resposta de Emmanuel. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e entre os animais? E a resposta de Emmanuel: não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos, igualmente, de que o mundo terrestre ainda é uma escola preparatória de aperfeiçoamento. Então, aqui Emmanuel começa a falar a nosso respeito dos seres humanos. Entre nós, esses fenômenos em que vemos criaturas que nascem com deformidades físicas, as mais variadas e muitas vezes bastante severas, tem a ver, como diz aqui, com o quadro de provações purificadoras, ou seja, a necessidade de retificação de erros, falhas, crimes que cometemos, e para que possamos continuar o nosso avanço para frente, para o alto, precisamos limpar esta mancha que fizemos, que marcamos na nossa estrada evolutiva. E muitas vezes esta limpeza, há a necessidade de nascermos em condições de dificuldades as mais variadas e as mais severas. É porque isso ocorre. O porquê destes fatos de nascimentos nessas condições? Não poderia Deus resolver essas questões pendentes de outra maneira? Meus irmãos, nós saímos da condição animal. Estamos na fase humana do nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Esse desenvolvimento ele vai se prolongar indefinidamente. Nós vamos sempre estar aprendendo, sempre em evolução. Mas o porquê que isto acontece conosco? Por uma razão muito simples. Se cometemos um erro, nós mesmos vamos ter que retificar o erro. Nós atingimos a condição do livre-arbítrio, da livre escolha. Então, as decisões que tomamos em nossas existências são decisões nossas. Deus não nos força nada, nenhum espírito nos obriga a fazer nada, nem de bom, nem de ruim, nada. As escolhas são unicamente nossas. E aí, neste caso, somos nós que temos que passar por estas retificações, muitas vezes altamente dolorosas, mas que após essas experiências de dor e de sofrimento, nós retornamos mais limpos ou menos sujos. Tudo agora, uma vez atingida a condição de seres humanos, é conosco. Qualquer coisa que nos ocorra de desagradável, vamos direto para o espelho.
para nos defrontarmos com o culpado. Somos nós mesmos. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado, sob penosos resgates do pretérito delituoso. É o resgate que nós temos que fazer. Nós não podemos caminhar para a frente e para o alto com pendências. O nosso caminho, se ele sofreu algum desvio, esse desvio ele tem que ser refeito. Ele tem que ser consertado. A nossa estrada evolutiva, ela não pode deixar rastros contrários à lei divina. Se contrariamos a lei, deixamos um rastro ruim. Vamos ter que voltar para retificar. E isso atrasa a nossa evolução. Caminhamos mais devagar, evoluímos mais lentamente. Quem não quer evoluir? Todos querem. Mas neste momento, nesta condição humana que atingimos, graças a Deus, somos nós que vamos construir a nossa caminhada. A culpa não é de ninguém, é nossa. Quando falamos isso na doutrina, muita gente corre. Conheço pessoas que chegaram com dificuldades tremendas, receberam um alívio e ficaram abismados, ficaram felizes com essa doutrina. Mas quando ouviram que esta doutrina nos concita, nos pede retificação dos nossos erros, quando ouviram que, em caso de sofrimento, temos que ir para o espelho, porque o culpado estará refletido lá no espelho, muitas correram. Eu vi muitas pessoas saírem e nunca mais pensaram em retornar a uma casa onde a doutrina espírita era estudada, sem rodeios, sem enganos, sem fantasias. A doutrina espírita, ela tira as nossas bengalas e nos diz: meu amigo, você precisa fortalecer suas pernas, você precisa aprender a caminhar, a correr sozinho, sem auxílio de ninguém. É claro que eu não estou aqui falando que a gente não vai ter auxílio. Auxílio a gente tem sempre, mas a responsabilidade passa a ser somente nossa, unicamente nossa. E continua Emmanuel aqui, ó. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. No caso dos animais, não é a mesma coisa, a consequência aliás, não há consequências. São experiências pelas quais os animais têm que passar, e nós já passamos. Muitas vezes o animal ele nasce com deficiências físicas. São experiências, mas não são resgates. Essa é a grande diferença. É somente uma experiência para que o animal ele continue a fazer o seu progresso. Agora, na condição humana, não. E aqui ele continua aqui, ó. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Quer dizer, nós estamos aqui para aprender. Olha só. Em tudo,
busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Tudo o que fazemos aqui é para nos educar, para nos melhorar, para nos ensinar. Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma consequência natural dos nossos desatinos, da nossa condição ainda de espíritos numa fase muito baixa ainda da sua evolução. Nós, na condição humana, ainda somos espíritos muito imperfeitos. Então é natural que hajam essas necessidades educativas que vêm através da dor, do sofrimento, do choro, da tristeza. Mas temos que superar isso. Não podemos ficar à beira da estrada reclamando e não fazer nada. Muito pelo contrário, Jesus mandou que tivéssemos bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que estamos esperando? Que ele fique nos carregando no colo, é para lá e para cá, aí as nossas pernas atrofiam e a gente desaprende a caminhar, é de como caminhar. Ele não faria isso conosco, isso seria uma maldade. E continua aqui Emmanuel. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Vejam só o que é a Terra, é uma oficina. Quando falo em oficina, estamos falando em trabalho. Nós reencarnamos para trabalhar. Jesus nos disse, meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. E somos mesmo. Eu me enquadro aí nessa observação de Emmanuel. Nós somos teimosos, orgulhosos, nosso orgulho fecha nossos olhos. Fazemos questão de fingir que não estamos vendo para dizer, viu, eu não tenho culpa, eu não vi nada, eu estava aqui e por acaso olhei para o lado e aconteceu. Desculpas, somos lotados de desculpas. Mas Deus está dentro de nós, sabe tudo o que acontece conosco. Dá para dar desculpas a um ser desse, que nos conhece profundamente, desde o nosso início até o nosso fim? Aliás, não há fim, até o infinito? E continua Emmanuel, nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados. Nós lutamos para não evoluir, nós lutamos para não sermos felizes. Olha só o que diz aqui. Todavia, encontra a perturbação e a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte pura de energias não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam. Somos nós que deturpamos. Tudo vem limpo, claro, belo, perfeito para as nossas mãos. E nós distorcemos isso tudo, enfeiamos isso tudo. Operados pela nossa indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade de nós mesmos, das próprias criaturas humanas.
objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Olha só, apesar disso tudo, apesar das nossas teimosias, infantilidades, temos o carinho desvelado do Senhor, do nosso Pai, que Jesus chamava Paizinho. Em todos os momentos, em todos os caminhos que escolhermos, em todos os destinos que decidimos seguir. Aonde estivermos e com quem estivermos, Deus estará sempre conosco. Estará sempre distribuindo seu amor, seu carinho para nós o tempo todo. Vamos agora a uma outra questão, a questão de número 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? Esta é a pergunta. Vamos ver a resposta de Emmanuel. No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Olha só o que é dito. Podem significar, indicar situações de prova. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Aí eu me lembro de Francisco de Assis. Renasceu Francisco de Assis, filho de pais abastados. Seu pai tinha condições financeiras muito boas. Só que Francisco abriu mão de tudo isso. Abriu mão das riquezas e abriu mão do sexo. Ele escolheu este caminho de ser estéril, de não fecundar, de não ter filhos, voluntariamente. Não foi uma expiação, não foi uma experiência para retificar qualquer falha sua, não foi isso. Ele veio para cumprir uma missão. Esses espíritos que eu chamo de corajosos, que dão exemplos de grandeza para nós, que ainda ficamos nos iludindo, procurando zona de conforto, procurando defender nossos interesses de forma egoística. Esse ser, ele veio para trazer a igreja para o eixo correto. A igreja, as informações do Mestre Jesus estavam sendo distorcidas, ainda são até hoje, mas naquela época a coisa era muito grave. E ele veio para consertar isso. Então ele abriu mão de tudo, abriu mão da sua sexualidade, abriu mão de riquezas, abriu mão de facilidades e foi à luta. Foi à luta. O pai, inclusive, ficou muito danado com ele. E o levou a um julgamento e alegou, olha, meu filho está fazendo isso, aquilo, está renegando aqui a minha condição de ajudá-lo de pai.
E esta roupa que ele veste, fui eu. É quem dei a ele. Eu quem adquiri essa roupa. É para ele. E Francisco de Assis, na mesma hora, retira as roupas, fica nu à frente de todos e devolve as roupas ao seu pai e se foi. E fez essa obra grandiosa de trazer a igreja do Cristo, a igreja apostólica romana, para o eixo certo. E ele, olhem a coragem, ele foi em frente, ele foi ao Papa, ficou à frente do Papa, que na época era a autoridade máxima, com poder de vida e morte. E esse poder era exercido, não era brincadeira, não. E ele chegou lá, sujo, maltrapilho, e falou as verdades que o Papa precisava ouvir. Quem estava à sua volta imaginou, já era, vai morrer. Quando ele terminou, o Papa se levantou do seu trono, que não era cadeira, era trono mesmo. Se levantou do seu trono, desceu até Francisco, parou à sua frente, se curvou e beijou os seus pés imundos, os seus pés sujos. Meus irmãos, é muita coragem. E a gente pensa, por que Francisco de Assis teve essa coragem, tem essa coragem, e nós não? Na verdade, nós temos essa coragem. Só que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, os nossos interesses mesquinhos não nos deixam colocar para fora esse poder da coragem. Somos vacilantes, somos medrosos, temos medo, vai me machucar, vou me aborrecer se eu falar isso para o fulano, essa verdade, ele vai ficar aborrecido e vai começar a me atacar. Olha só como nós somos. Nós pensamos somente em nós. E Francisco de Assis estava assim, com um pensamento muito mais amplo, muito mais correto, mais profundo do que o nosso. Enfrentou aquela autoridade severa e venceu. Ou melhor, convenceu. E a partir de Francisco de Assis, a igreja tomou um novo rumo. Não temos mais o que dizer acerca dele. Vamos pensar em Francisco e vamos comparar as nossas ações com as ações dele, para entendermos qual o nosso nível e qual o nível dele, nível evolutivo. E continua aqui Emmanuel numa outra questão, questão de número 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas,
representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Então, esta foi a pergunta feita a Emmanuel. Se essas novas ideias, essas descobertas recentes da ciência, se ela tem essa capacidade, né, de nos aproximar do conhecimento, de aproximar o conhecimento científico nosso com as verdades divinas, que são as verdades do Espiritismo. Essa foi a pergunta feita a ele, e ele responde: todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo no abraço final com a verdade suprema. Meus irmãos, nós caminhamos para o infinito. Nossa mente, aos poucos, vai se abrindo e vai se ampliando. E aí nossa visão, ela não fica mais restrita ao lado físico, à matéria bruta. Ela se amplia, se aprofunda e alcançamos as altas paragens do conhecimento superior, espiritual, divino. Todo conhecimento, tudo que vemos e que aprendemos contribui para o nosso crescimento. Até os nossos erros são reaproveitados. Temos que retificá-los, e quando retificamos, nós aprendemos e crescemos. Na verdade, nós ainda, nesta fase de evolução ainda muito pequena, nós erramos e retificamos. E nesse errar e retificar, nós vamos aprendendo. Dia haverá, quando superarmos mais essas bobagens, esse autointeresse, esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, etc. Aí não vamos mais ter a necessidade de ficar retificando mais nada, porque nós só vamos para frente e para o alto sem parar. Seria como se o nosso carro agora, os faróis ficassem voltados somente para a dianteira, e o nosso carro agora só passaria a andar para frente. Então essa é a nossa meta: crescer, evoluir e compreender aquilo que realmente somos. Não somos corpos, somos espíritos. Graças a Deus. E aí fechamos mais um estudo deste fabuloso livro. Espero que ele tenha sido proveitoso e peço mil perdões se cometi alguma falha durante a exposição. E qualquer dúvida, podem se inscrever no canal e conversaremos a respeito. Graças a Deus.